cara não considera que era um outro pai ali, sabe? O cara, não sei, por se achar uma razão maior, ele acha que ele pode machucar alguém numa situação, obviamente, de fragilidade, e esquece que, pô, para ele é importante que a filha dele durma dentro do carro. E ele não considera que, pô, talvez a filha de alguém é importante que o pai pelo menos volte para casa. Olá, olá pessoal, bem-vindos ao canal do Bike é Legal e hoje nós temos mais uma surpresa. Simplesmente uma entrevista com o número 1 do mountain bike do mundo, nosso brasileiríssimo Henrique Avancini. E o assunto? Mobilidade, desrespeito. Avancini, muito legal você estar aqui nos recebendo. Primeiro me conta como é que você passou esse ano e essa notícia de você manter aí a posição número 1 do mundo. Conta pra nós aí, avançar. Oi, Renata, tudo bem? Não vai falar de corrida, tem certeza? Bom, a transição foi boa, passei por um período, diria até mais desafiador, assim, o meu corpo sentiu bastante o quanto eu tive que trabalhar no passado, né, o quanto a mais que eu tentei fazer coisas, e a minha transição, os meses de transição, principalmente dezembro, foram abaixo do que geralmente em termos de rendimento e tudo mais. Janeiro já foi uma virada bem positiva e esse final de janeiro já terminei aparentemente melhor do que geralmente janeiro é para mim. Estou voltando a andar como o número 1 do mundo. Avancini, você colocou outro dia nas suas redes um relato que eu me identifiquei muito com você, porque é o relato da minha vida. É o relato da gente querer sair de casa de bicicleta, voltar para casa de bicicleta, feliz, de bom humor e vivo, com todos os ossos no lugar, vivo. Conta para nós o que aconteceu aí, como é que foi esse incidente, esse momento de estresse que você passou aí em Petrópolis. Pois é, Renata, eu já estou uma vida em cima da bicicleta, né? E desde criança eu aprendi a sair de bike de casa. Isso como atleta profissional e como ciclista, para mim é uma coisa ainda muito importante. Eu não gosto de botar minha bicicleta no carro, ir até um lugar e começar a pedalar. Eu acho que eu tenho esse direito e eu gosto de exercer esse direito, sabe? Então, eu gosto de sair da porta da minha casa em cima da minha bicicleta. Como eu treino muito no trânsito e, obviamente, eu não ando devagar no trânsito, eu ando muitas das vezes numa velocidade até maior do que dos carros, acontece muito esse tipo de atrito. Tomar uma fechadinha, de alguém achar que você não deveria estar andando ali, ou aqui, ou aquilo lá, achar que a preferência é do carro sobre o ciclista. E eu, com o tempo, eu desenvolvi uma abordagem assim que dá muito certo, sabe? Sei lá, uma espécie de intimação de conhecimento. E eu paro meu treino, eu falo com o motorista e eu tento entender por que ele acha que eu estou errado. E aí o cara sempre vem com uma resposta mais agressiva. Então, assim, quando você tem um posicionamento firme, mas você não está ali para brigar, você não está ali para xingar o cara ou para trocar ofensas, em 95% das vezes, eu sinto que a pessoa se desarma um pouco, né? Ela fica, ao menos, vai refletir sobre aquilo. Se o cara ainda insiste, eu sempre convido o cara, poxa, ó, você quer ir na delegacia? A gente faz um boletim de ocorrência juntos, porque, cara, eu tenho certeza que eu não estou errado. Então, se você tem certeza que eu estou errado, poxa, eu acho que eu tenho que aprender, porque eu faço isso aqui todo dia. Quase sempre, sabe? Termina com um pedido de desculpas. Eu vejo isso, cara, geralmente é um tempo perdido, entre aspas, mas eu vejo como um investimento numa causa, sabe? Cara, eu acredito muito que é menos uma pessoa que vai fechar um ciclista, sabe? É menos uma pessoa que, por mais que ele se incomode com o ciclista, por mais que seja, enfim, chato visualmente para ele aquilo ali, a pessoa tende a ser mais tolerante. Então, talvez não seja o jeito, a coisa certa da gente almejar, mas eu acho que é uma coisa muito alcançável. E aí, esses dias agora, foi não lembro do certo dia agora, acho que foi sexta-feira,
da semana passada, né? Eu vinha fazendo alguns treinos com dois dos meus atletas, o Lan e o Edson, fazendo uma sequência. A gente fez. Esse foi o terceiro dia que a gente estava na estrada já, fazendo alguns pedais longos. Então, assim, todos os dias rolou um mini estresse, eventualmente, assim, de eu perguntar pro cara, poxa, pode passar um pouquinho mais para lá e tal. Aí tem uns que acham ruim e vão embora, tem outros que pedem desculpa, enfim. Mas até aí, tudo dentro do normal, não desejado. E aí a gente passou 2 carros, entrou entre o primeiro carro da fila e o segundo, tinha um espaço considerável, sei, de 15, 20 metros, e esperamos chegar no próximo quebra-mola para a gente fazer a ultrapassagem com segurança para todo mundo. E quando a gente entrou entre um carro e outro, esperou esses outros 100 metros até o próximo quebra-mola, esse cara de trás ele ficou enfurecido, porque, não sei, a gente estava ocupando o espaço dele. E aí o cara começou a buzinar, eu olhei para trás, abri o braço, perguntei o que está errado. Não, o cara provavelmente não ouviu, mas gesticulei abrindo os braços. E o cara buzinou mais ainda. E aí eu fiz o sinal pro cara baixar a bola. O cara buzinou mais ainda. Aí no próximo quebra-mola, quando chegou no próximo quebra-mola, eu parei minha bike na pista, parei o cara, fiz o sinal pro cara parar e fui na janela dele para entender o que estava errado. Fui perguntar pro cara, meu amigo, o que tá errado? E aí o cara gesticulou dentro do carro e tal, não quis nem abrir a janela. Como eu estava na diagonal da frente do carro ali, né, eu cheguei para cá para falar com o cara deu uma arrancadinha em cima, saiu com o carro dando uma queimadinha. Eu puxei a bike e aí foi reflexo. Eu chapei um chute na lata na lateral do carro. E aí o cara ficou enfurecido, né? Como o trânsito estava lento, mesmo assim, ele ficou preso no trânsito, arrancou e parou. A gente passou. Quando a gente passou e liberou o trânsito ali um pouquinho, o cara veio acelerando de um jeito, cara, jogou o carro em cima dos meninos primeiro, que estavam um pouquinho mais atrás. Eu fiquei olhando, o cara veio jogando, acelerando para cima de mim. E aí eu fiquei esperando, que era uma coisa que eu já, enfim, não sei, pressenti, o cara já veio buzinando e jogou o carro muito em cima. E aí eu pulei para fora da pista, tinha uma valetinha e tal, eu pulei para fora da pista e o cara passou. Cara, aí nisso para mim nossa, meu sangue ferveu. Eu queria levar o cara para cadeia na hora, entendeu? E aí, quando a gente chegou no próximo trecho de quebra-mola, ele encostou em outra fila de carros. E aí eu falei com o Edson, quando chegar nele, passa direto, vamos ultrapassar e vamos parar num posto de polícia que tem mais à frente e vamos chamar um guarda e tal, quero saber quem é o cara agora, vamos pegar o cara. E aí quando a gente se aproximou para ultrapassá-lo, o cara jogou o carro no meio da pista e ficou esperando. E aí o cara deu uma balançada assim no carro e tal, e aí o Edson veio, jogou na esquerda, lá na contramão, lá na faixa da esquerda. O cara jogou o carro para lá. Quando o cara jogou o carro para lá, eu joguei para a direita. Ele voltou com tudo, cara. E aí, eu saí da pista, ele saiu da pista, me impressando num muro e eu passei. E passei só porque ele encostou no trânsito de novo, né? Aí eu parei mais na frente, no posto de polícia, a gente chamou o guarda e tal. Quando o cara veio, ele parou, encostou, eu parei no meio da pista e tal, aí o guarda já estava com a gente, e aí o cara parou, né? A primeira coisa que ele fez, ele baixou o vidro e já vim perguntando, por que eu tô errado, mano? Tá maluco e tal, não sei o que, tu pode jogar o carro assim. Aí o cara já falou para eu abaixar o tom, porque a filha dele estava dormindo dentro do carro. Aí, puta, assim, nessa hora eu fiquei muito irado, cara, porque o cara não considera que era um outro pai ali, sabe? O cara, não sei, por se achar uma razão maior, ele acha que ele pode machucar alguém numa situação, obviamente, de fragilidade, e esquece que, para ele é importante que a filha dele durma dentro do carro. E ele não considera que, talvez a filha de alguém é importante que o pai pelo menos volte para casa. Enfim, a gente parou o cara,
E aí o cara desceu. Teve algumas coisas assim que me chamou muita atenção. Primeira coisa, toda vez que eu questionava o cara por que que eu tava errado e tal, não sei o que, me explica por que que eu tô errado, e me explica o que que te dá direito de jogar o carro em cima de mim. O cara soltou algumas vezes isso, na presença minha, do Lan e do Edson, do guarda, de outras pessoas que foram parando. O cara falou, tá de bicicleta, acho que pode tudo, e falou isso algumas vezes, como se porque eu tô de bicicleta, eu acho que eu tô acima do trânsito, eu acho que eu posso fazer tudo, ocupar qualquer espaço e isso é inaceitável. E a segunda coisa que ele falou, e repetiu isso também, foi que a minha sorte era que a filha dele estava no carro, porque senão ele jogaria o carro para passar por cima, não só dar uma fechadinha educativa. Aí o guarda teve uma reação de apaziguador, né, que a primeira coisa que ele falou, não, segue o teu caminho aí que eu vou conversar com o motorista. E aí, enfim, chegou um momento ali, depois dos 10 minutos desse de estresse ali, o cara tentando me convencer que eu era absurdo ou extremamente aceitável ele jogar o carro em cima. E aí, enfim, eu saí com os meninos, a gente saiu, pegamos uma outra rodovia, os meninos fizeram um retorno para ir para casa deles, eu segui para minha casa. O cara passou quando eu estava sozinho, percebeu que era eu, isso já numa BR, parou mais à frente, começou a querer gesticular para falar comigo de novo. Eu falei, meu amigo, não vou falar, segui em frente. Aí o cara veio mais uma vez, me passou em alta velocidade, comendo acostamento e buzinando. Tirou mais um fininho ali, só para educar e mostrar quem que pode, né? Passou uma hora de que eu tinha chegado em casa, o cara ligou para a loja do meu pai. Ele ligou perguntando pelo meu nome e tal. E aí meu pai falou, não, foi meu pai por acaso que atendeu. E falou, é o pai dele que tá falando, você quer deixar algum recado e tal. Falou com o cara. E no final das contas o cara soltou uma, que ele falou, a tua sorte é que eu sou um cidadão de boa índole. Porque senão eu jogava o carro em cima do teu filho para passar por cima dele. E aí, pô, meu pai ficou completamente tirado. Ele falou, cara, tu tá maluco? Pô, isso não faz sentido, você tá ameaçando meu filho de morte, cara. Você não pode falar isso e tal. E aí, ele falou, meu amigo, então faz o seguinte, vem aqui presencialmente, eu tô do lado da delegacia. Vem cá e fala tudo isso, cara. A gente vai ali do lado da delegacia e tudo se resolve. E, enfim, cara, assim, sinceramente, um show de absurdos. Eu conversei com muita gente, fui na delegacia já algumas vezes, tô dando encaminhamento ao que eu acho que é viável fazer. E muita gente aconselha a deixar para lá, sabe? E aí eu fico pensando, assim, o quanto que a gente deixa para lá, sabe? Nessas ocasiões, assim, a gente reclama da impunidade, a gente reclama do desrespeito, mas toda vez que a gente tem um dever, né, ou oportunidade de expor o problema, a gente acaba deixando para lá porque é difícil, né? É difícil, é insatisfatório e tudo mais. Eu fiquei refletindo muito sobre... Primeiro que eu estava com dois garotos, são meus pupilos, cara, que eu crio condições para eles viverem isso. Então, é uma responsabilidade. Então, eu fiquei pensando, cara, se acontece uma coisa com um garoto desse... Sabe de uma coisa, Avançar? Assim, quando a gente leva essa discussão, a gente foca nesse indivíduo completamente fora do ar. Fora da curva, fora do ar, mas basta um para acabar com a vida de uma pessoa. Agora, aonde está a dificuldade do sistema? Por exemplo, essa pessoa agiu com dolo, usou da máquina como arma, está totalmente previsto isso no Código de Trânsito. O guarda, em nenhum momento, pensou, vamos para a delegacia fazer um BO e já botar esse cara detento, porque é assim que seria o procedimento. Em qualquer lugar do mundo, você sabe,
Você já treinou na Europa, você já treinou nos Estados Unidos, você já treinou em vários lugares. Mesmo em países de terceiro mundo, esse tipo de atitude, o cara pega a cadeia mesmo sem ter te machucado. Pelo simples relato. E a gente cai nessas armadilhas, no meu entender, que é ficar focando nessa pessoa. Essa pessoa é mais uma. Um sistema todo por trás está equivocado. É um indivíduo, né, que traz esse pensamento, ele tem um ambiente fértil para desenvolver essa atitude, porque não gera muita coisa, sabe? Não assusta. Né? Então é uma coisa assim que o cara sabe que não vai dar em nada. Isso é chocante. Então eu acredito que é difícil, mas a comunidade da atleta, ela não deve ficar calada, sabe? Ela não deve deixar de chamar atenção para isso. Uma coisa que acontece, não é porque acontece rotineiramente que a gente precisa aceitar e, enfim, entender que isso deve ser parte do nosso dia a dia. Eu acho que é algo que a gente pode mudar. Eu fiz um post lá no Instagram, né, logo depois para registrar em rede social, com o máximo de detalhes que eu pude descrever. E assim, enxurrada de comentários, é isso, acontece sempre e tal. Só nos comentários ali da minha sessão, cara, já é uma coisa que chama atenção, sabe? De todo mundo falar, isso acontece toda semana comigo, isso acontece, por isso que eu deixei de pedalar na rua, por isso que lá. Assim, é uma quantidade muito grande, cara, muito grande, assim, de relatos de gente falando que, putz, isso é um absurdo e tal, e nada vai mudar, isso é Brasil, e palalá, e não sei o que lá. Então, assim, eu acredito que a gente não pode deixar pra lá, sabe? Faz barulho. Grande absurdo mesmo, Avancini. Agora, assim, além de como atleta, como uma pessoa que influencia as outras pessoas que você é, grande brasileiro que você é, se posicionar, que mais você acha que tem que acontecer na nossa sociedade para esses crimes de trânsito deixarem de ficar impunes? O que a gente tem que fazer para mudar isso, Avança? Antes de mais nada, tem que ser a facilidade da punição, tem que ser algo viável, palpável, e hoje não é. É hiper mega burocrático, e aí nem entrando nos méritos maiores, sabe? Mas a facilidade para executar o processo tem que ser mais viável, sabe? Tem que ser mais rápido. Eu vejo que isso é o que mais anima as pessoas, de quererem brigar pela causa. Eu tenho certeza, se um sujeito desse passa por um processo assim, se o cara tem a ficha dele lá, começa a ter uma ficha dentro da polícia, o cara pode continuar me odiando, meu amigo, mas você não joga mais o carro em cima de mim. Então, poxa, mudar a cultura, mudar a mentalidade, isso é um processo de muito mais longo prazo, cultural, e que a gente deve almejar. Para fechar essa entrevista com bola para cima, conta uma boa novidade. Eu tenho me preparado, né, seguindo o objetivo de maior de Tóquio, e as coisas estão indo bem. Eu acho que está tudo se ajeitando, né? Ainda é um ano muito desafiador, mas acho que a gente tem menos novidades agora. Provavelmente volta a ter mais competições, e isso não deixa de ser um alívio. Eu falo isso não por ser a minha atividade fim, né? Mas pelo que eu sei que representa para as pessoas, né? O esporte tem muito desse papel de alívio, né? No nosso dia a dia. Então, acho que sempre uma boa ocupação para a gente ter. São sempre boas histórias a serem compartilhadas, boas lições. Então, fico feliz que o esporte, né, com as suas adaptações, volte a viver, volte a ser mais ativo. E não vejo a hora de voltar a competir. Já estou bastante animado para voltar às pistas esse ano. Avancini, quero super te agradecer. Fiquei emocionada com o teu relato. Muito emocionante, assim, muito assim, tocante, né? A palavra correta. Super muito obrigada, Avancini. Quero desejar a você uma super boa noite e muita segurança e paz no trânsito, nos seus treinos, e viva o teu legado, querido. Super muito obrigada. Amém. Obrigado, amém. Obrigado, Murilo. Obrigadão.